Eu conheci algumas pessoas que evitavam adquirir orquídeas, pensando primeiramente na planta, que as orquídeas são plantas caras. Então, a pessoa deixa de comprar, às vezes, achando que é uma planta muito cara e que não vai caber no orçamento dela e que vai ser um investimento muito grande e que depois essa planta vai precisar de muita coisa para ela viver e assim vai. Então, a gente não precisa colocar essas limitações na nossa mente para a gente começar uma coleção de orquídea. Primeiro, você pode começar uma coleção de orquídeas ganhando uma orquídea, porque muitas pessoas que cultivam orquídea observa que a orquídea vai crescendo e é possível a gente fazer a divisão de uma planta, pegar aquela muda que a gente tirou de uma planta e fazer um presente para outra pessoa. Olha só, então você consegue ganhar uma planta e não gastar nada para começar a sua coleção de orquídeas. O máximo que você vai precisar é de um vaso, mas isso também você não precisa, no começo, já fazer um investimento para você adquirir um vaso, porque aqui na nossa casa a gente consegue, às vezes, reciclar alguns objetos para a gente fazer de pseudo-vasos para começar a plantar as nossas orquídeas. Pensa, Milton, eu mesma, lá no começo, quantas vezes eu reciclei alguns objetos aqui da minha casa e plantei as minhas mudinhas lá. Por exemplo, eu usava um pote de margarina, aquele que já esvaziou, você lava ele, você consegue fazer uns furinhos embaixo para fazer a camada, a drenagem da água da irrigação, aí você pode plantar ali a sua orquídea. Você pode usar um pote de sorvete, você tomou sorvete, as crianças tomaram sorvete, você fura o vasinho, a gente tem sempre que pensar nisso. O vaso que a gente vai utilizar, o recipiente que a gente vai utilizar para plantar a orquídea precisa ter furos na parte de baixo para drenar a água de irrigação. Então, a gente consegue utilizar vários objetos aqui da nossa casa mesmo para plantar a muda. Vamos começar valendo. Boa noite, Rose. Boa noite, Hamilton. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Pronta para mais um episódio do nosso podcast? Sempre pronta para mais um podcast. Suas orquídeas lindas e saudáveis. Qual é o episódio de hoje? Seja muito bem-vindo, Hamilton. Seja muito bem-vindo a você também ao nosso podcast Suas Orquídeas Lindas e Saudáveis. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você ter a sua primeira orquídea linda. Isso é aquela orquídea dos seus sonhos, aquela orquídea que você mesmo cultivou. E eu sou a Rosemary. Eu sou o Hamilton. E o tema de hoje, como eu já falei, é o investimento em equipamentos especiais, necessário ou não? Rose, quando você fala equipamento especial, eu que trabalhei na indústria, eu imagino assim, nossa senhora, um negócio gigantesco aí, tem que vir caminhões, containers com equipamento para eu poder cultivar a orquídea. É disso que você vai falar hoje? Às vezes, Hamilton, a primeira impressão é essa assim, né? Eu vou começar a cultivar orquídeas, eu vou precisar construir um orquidário, já tenho que contratar uma empresa de irrigação para vir aqui construir o meu orquidário, colocar toda aquela estrutura gigantesca. Não, Hamilton, não é bem assim. Para a gente começar uma coleção de orquídeas, a gente não tem necessidade de fazer um alto investimento logo no início. Você pode fazer, sim, um alto investimento, mas mais para frente, depois que você definiu o tipo de coleção de orquídeas que você quer, o tipo de nicho que você quer desenvolver, se você quer uma coleção apenas para seu hobby ou você quer uma coleção de orquídeas para desenvolver um empreendimento, uma empresa. E aí você vai pensar na estrutura, mas no começo a pessoa não tem necessidade de pensar tudo isso. Isso é bom, isso é um alívio. E Rose, então me fala, se não é sobre grandes investimentos, é sobre pequenos investimentos, sobre a forma mais simples de começar a minha coleção de orquídeas. É mais ou menos disso que você vai falar hoje? Sim, Hamilton, é mais ou menos isso que nós vamos falar. O que a gente vai precisar para começar uma coleção de orquídeas? A gente vai gastar muito? A gente vai gastar pouco?
Então, isso daí não é assim no início tão preocupante, porque existem formas de você começar sem gastar muita coisa. Então, aqui nós vamos ver isso hoje no nosso tema. Ah, muito bom, muito bom. E me fala, então, por que que entender isso é uma oportunidade? É uma oportunidade, Hamilton, porque muitas pessoas têm essa grande objeção na mente delas, né? Eu não vou começar a colecionar as minhas orquídeas porque eu vou precisar construir um orquidário, eu vou ter que gastar com ferragens, com plásticos, com telas, fazer toda aquela estrutura, e eu não tenho espaço, e eu tenho só uma varanda, e eu vou ter que gastar com muitos vasos, os adubos são caros e as ferramentas, vou precisar de muitas ferramentas. Então, a gente vai tirar essa objeção da mente da pessoa. Não precisa pensar que para começar uma coleção de orquídeas, a gente vai depender de toda essa infraestrutura. Não tem necessidade. Tá. E me fala, você conhece pessoas que, por acaso, tinham essa crença limitante ou essa objeção de que precisava de muita grana para começar, e aí, por conta disso, ficaram paradas muito tempo na criação da coleção delas de orquídeas? Sim, eu conheci algumas pessoas que evitavam adquirir orquídeas pensando, primeiramente, na planta, que as orquídeas são plantas caras. Então, a pessoa deixa de comprar, às vezes, achando que é uma planta muito cara e que não vai caber no orçamento dela e que vai ser um investimento muito grande e que depois essa planta vai precisar de muita coisa para ela viver e assim vai. Então, a gente não precisa colocar essas limitações na nossa mente para a gente começar uma coleção de orquídea. Primeiro, você pode começar uma coleção de orquídeas ganhando uma orquídea, porque muitas pessoas que cultivam orquídea observa que a orquídea vai crescendo e é possível a gente fazer a divisão de uma planta, pegar aquela muda que a gente tirou de uma planta e fazer um presente para outra pessoa. Olha só, então você consegue ganhar uma planta e não gastar nada para começar a sua coleção de orquídeas. O máximo que você vai precisar é de um vaso, mas isso também você não precisa, no começo, já fazer um investimento para você adquirir um vaso, porque aqui na nossa casa a gente consegue, às vezes, reciclar alguns objetos para a gente fazer de pseudo-vasos para começar a plantar as nossas orquídeas. Pensa, Milton, eu mesma, lá no começo, quantas vezes eu reciclei alguns objetos aqui da minha casa e plantei as minhas mudinhas lá. Por exemplo, eu usava um pote de margarina, aquele que já esvaziou, você lava ele, você consegue fazer uns furinhos embaixo para fazer a camada, a drenagem da água da irrigação, aí você pode plantar ali a sua orquídea. Você pode usar um pote de sorvete, você tomou sorvete, as crianças tomaram sorvete, você fura o vasinho, a gente tem sempre que pensar nisso. O vaso que a gente vai utilizar, o recipiente que a gente vai utilizar para plantar a orquídea precisa ter furos na parte de baixo para drenar a água de irrigação. Então, a gente consegue utilizar vários objetos aqui da nossa casa mesmo para plantar a muda. Agora, você precisa de um pouquinho de substrato, e que também não é muito que você vai utilizar. Às vezes você também não precisa nem fazer nenhum investimento de nenhum centavo para você colocar um substrato ali dentro daquele vaso para você plantar a sua orquídea. Por quê? Por que que eu consigo plantar na minha orquídea assim de graça totalmente? Hamilton, porque a natureza, ela nos provê de muitos ingredientes que a gente vai utilizar para plantar as nossas orquídeas. Um pequeno galho seco que já foi cortado da árvore, ou uma árvore que caiu, você consegue um pequeno galho de 20 centímetros, 30 centímetros, você consegue, desde que ele esteja seco, você consegue plantar a sua orquídea naquele vaso. Aí você faz um sistema de acoplagem, coloca dentro daquele pote de sorvete, por exemplo, e você já tem ali um arranjo para a sua primeira orquídea, sem gastar nem um centavo. Olha só, Milton. Nossa, que legal. Quando você falou
de baixo investimento, eu pensei, eu posso ganhar a orquídea de alguém, mas aí no mínimo eu vou ter que comprar o vaso, vou ter que comprar aqueles sacos de substrato, né, que é uma terra preparada, adubada, mas Para nem isso precisa, começar, né? nem isso você não precisa, Hamilton. Você não precisa gastar nem um centavo, nem com a água que você vai dar para essa orquídea beber. Você não precisa gastar nem com o fertilizante que você vai dar para essa orquídea beber, comer. A água, você consegue captar um potinho de água na janela quando chove, você deixa ali. Essa é uma água excelente, porque ela não tem cloro. Eu só não indico você pegar aquela primeira água que vem da primeira chuva, assim, no primeiro momento, porque é uma chuva mais ácida, né? Então, evite pegar essa primeira chuva, mas a água você também não precisa gastar nem um centavo com ela. E o alimento, a gente consegue fazer alimentos orgânicos, né, em casa. Então, você não precisa investir nada para começar a sua coleção de orquídeas. Olha só que maravilha, Hamilton. Nossa, que legal, essa realmente é uma grande oportunidade. Sim, sim, é uma grande oportunidade de você começar uma coleção e até mesmo começar um empreendimento com as suas orquídeas. Você pode ser um grande comerciante de orquídeas um dia, começando assim, do absoluto zero. Ô, Rose, mas eu já ouvi alguns comentários, pode ser que eu não gaste nada, mas pelo menos eu vou ter que gastar muito com livros, com cursos, para aprender a lidar com as orquídeas, porque essa informação é muito difícil, e também eu vou levar muito tempo para entender minimamente, até lá, muitas orquídeas vão morrer. O que você tem a dizer sobre essas duas objeções? Essas são outras objeções também que não tem necessidade da pessoa colocar na cabeça agora, no começo, Hamilton. Olha, nós temos aqui o nosso canal, a gente está sempre trazendo informações detalhadas, assim, e a gente dá também a oportunidade da pessoa chegar aqui e perguntar. Pergunte tudo que você quer saber sobre aquelas suas primeiras orquídeas, todas as suas dúvidas a gente vai tirar. Então, olha só que oportunidade também. E a outra que vai levar muito tempo para ela absorver as informações, e nesse tempo que ela vai gastar para aprender sobre aquela orquídea que ela ganhou, muito provavelmente a orquídea vai morrer. E o tempo também, Hamilton, é muito assim, subjetivo da gente falar, vou gastar muito tempo estudando. Não, não necessariamente, porque a gente traz os conhecimentos, assim, todos já mastigados mesmo, né? A partir de tantos anos que a gente tem de experiência, a gente sabe, a gente consegue filtrar tudo aquilo que você precisa saber, sem ficar despendendo tempo assim com informações desnecessárias, a gente vai no básico, no objetivo. A gente tem as informações que a gente deixa gratuitas aqui no nosso canal e toda semana a gente tem conteúdo novo, e a gente tem o curso também, onde a gente traz o passo a passo, o beabá, certinho, para você não perder tempo. Então, você já começa de uma forma bem assertiva, sem perder tempo e ganhando bastante conhecimentos. Assim, você vai ter uma coleção de orquídeas exemplar logo no começo. Você vai começar do jeito certo. Rose, eu costumo dizer que a liberdade que a gente tem hoje, né, a facilidade que a gente tem hoje de encontrar informação e de até criar a nossa informação, ela tem um lado muito bom, porque antes, imagina, a gente está aqui próximo do horário nobre, e imagina falar isso na TV há 20 anos. Era o rim que você tinha que entregar para pagar 1 minuto de TV, né, no horário nobre. E agora a gente está fazendo isso com um custo praticamente zero. A gente tem aqui, lógico, tem o meu computador, o seu computador, a internet que a gente paga, a energia elétrica, mas é um custo muito baixo. Isso é muito legal. Por outro lado, qualquer pessoa pode falar sobre qualquer coisa, e sem ter a experiência e o conhecimento necessário, né? Então,
quando alguém vai procurar informação, é bom seguir uma pessoa, ouvir uma pessoa que tem bastante experiência. Como você, por exemplo, Sim. ao falar de orquídeas, né? Sim, Hamilton, são 20 anos de trabalhos práticos dentro do orquidário, todos os dias trabalhando com as plantas, aprendendo tudo que elas precisam. E no começo eu quebrei muito a cabeça, né, com os erros que eu cometia e que depois eu fui pesquisando, esclarecendo e praticando do jeito certo. Então a gente tem bastante experiência para poder orientar quem está começando de uma forma assim mais direta, mais objetiva, sem a pessoa ficar precisando perder tempo aqui na internet. É claro, você pode pesquisar em vários locais, informações, mas às vezes você fica pulando de um em outro, aí às vezes acaba gerando confusão, e a pessoa às vezes fica até meio perdida. Às vezes, quando você começa a pesquisar um jeito de fazer a adubação aqui, um jeito de fazer a adubação ali, a pessoa acaba até misturando as coisas e acaba até mais prejudicando as orquídeas do que ajudando. Então, não tem necessidade da gente gastar tanto tempo assim, a gente já vai direto no ponto, é o que a gente sempre ensina aqui para os nossos alunos. Porque quando você procura várias fontes e você não usa o tempo para averiguar aquela fonte, você pode estar pegando informação furada. Ah, então eu vou averiguar. Então veja quanto tempo você está gastando e depois de um tempo você... Ah, mas está falando um monte de coisa errada. Esquece tudo isso e vai para outra. Aí acontece o mesmo processo. Depois vai para outra, acontece o mesmo processo. Quanto tempo você vai ficar atrás de encontrar uma informação que você possa confiar? Então, quando você encontra uma pessoa que tem experiência, que só todo dia está colocando em prática aquilo que fala, né? Segue e pronto. E aí, segue, porque os 20 anos, hoje, se você tivesse uma professora Rose, com certeza você não ia levar 20 anos para chegar no ponto que você chegou. Né? Em Ah, um ano, não, Hamilton, ela nossa. ia te ensinar tudo que você gastou tempo batendo a cabeça, errando, aprendendo, errando, aprendendo. Sim, com certeza eu ainda teria na minha coleção as primeiras orquídeas que eu comecei e que algumas eu acabei perdendo por falta de conhecimento e que eu não conseguia ainda lidar com os primeiros problemas que eu enfrentei no orquidário. E eu poderia ter elas ainda até hoje aqui, se eu tivesse conhecido uma pessoa com o meu conhecimento na época e que estaria disposta, assim, a ajudar, a esclarecer, a tirar essas dúvidas que a gente vem aqui e deixa o canal aqui aberto para a pessoa chegar e pedir todas essas informações direto ao ponto. Em qual ponto você tem problema? Em qual ponto você tem dúvida? O que você precisa nesse exato momento para ajudar aquela sua orquídea ali a crescer vigorosamente, a florescer do jeito que você gostaria. Então, isso é um ganho de tempo muito grande, Hamilton. E tempo, por incrível que pareça, vale muito dinheiro, né? Tempo vale muito dinheiro, Hamilton. Olha, eu queria poder viver 200 anos, porque com esse avanço da tecnologia, o avanço da própria humanidade em si, a mente das pessoas que está evoluindo assim muito rápido, a gente observa muita criatividade, eu observo muita criatividade em torno do cultivo de orquídeas. Eu fico imaginando daqui a 200 anos, nossa, eu gostaria de poder estar vivendo daqui a 200 anos para ver como que vai estar o cultivo de orquídeas lá, com tanta novidade que vem surgindo aí para a gente. Então, a gente precisa estar sempre informado e sempre acompanhando as evoluções. E conhecimento é tudo, não é, Hamilton? Sim, sim. Sem o conhecimento a gente não avança. Mas não é só o conhecimento, né? São os 20 anos que você tem de estudo e mais os 20 anos que você tem de prática também, né? Sim, sim. Estudando e praticando, estudando e Sim, praticando. as 10.000 horas que normalmente um especialista precisa para ele realmente ser considerado como um especialista, eu já ultrapassei essas 10.000 horas há bastante tempo, Hamilton. Até a gente fez essa conta numa aula anterior aí, né? É verdade. Você já passou isso 3 vezes, pelo menos. Já.
Ô, Rose, e então você falou que a gente não precisa fazer grandes investimentos. Aliás, você até fez um passo a passo rápido aí de como fazer com zero investimento, Sim, né? com zero investimento e com coisas que a gente tem dentro da nossa casa, Milton. Por exemplo, existem alguns materiais básicos que a gente precisa para o cultivo de orquídea, que são os vasos, o substrato, uma tesoura de poda para a gente fazer uma limpeza, vez ou outra, na orquídea, é, um equipamento também que a gente consegue fazer um furinho no vaso, por exemplo, se você vai começar do zero mesmo, reciclando algum material que você tem em casa para plantar as suas primeiras orquídeas, você vai fazer o furinho embaixo. Você não precisa comprar uma faquinha, uma tesoura, porque normalmente a gente tem em casa, né, uma faquinha de serra. Você consegue cortar, fazer os furinhos embaixo do recipiente. Você pode usar um recipiente de margarina ou um pote de sorvete. Geralmente a gente usa aqueles recipientes que são derivados de alimentos. Existem pessoas que utilizam aqueles recipientes que foram de produtos químicos, produtos de limpeza, mas não é assim muito adequado. Então, eu prefiro sempre utilizar aqueles que foram de origem de alimentos. Então, a planta não vai ter nenhum problema de contaminação, de nada. Então, olha, é gratuito. Você já tem a faquinha, você faz o furo e já tem o vaso também. Então, você não vai gastar nada. Outros equipamentos, por exemplo, embalagens de iogurte, caixa de ovos, alguns potes de vidro, você pode utilizar também. Então, você tem bastante coisas em casa que você não precisa comprar para começar a sua coleção de orquídeas, e vai ser tudo do absoluto zero. Agora, quando você já começa a expandir a sua coleção de orquídea, aí é porque você já está decidido a ter aquela sua coleção mais ampla e que precisa de algumas coisinhas a mais para que todas aquelas suas plantas se desenvolvam da melhor forma possível. Por exemplo, você quer saber se aquelas suas orquídeas precisam de um clima mais frio, precisam de um clima mais quente? Você quer saber se aquele clima ali do seu espaço é adequado para a sua orquídea? Você vai comprar um termômetro. Termômetro é um termômetro de ambiente mesmo, né? Para você medir a temperatura e saber se aquela sua orquídea vai se desenvolver ali bem. Você não vai gastar muito assim para você comprar esse termômetro. Ali no Mercado Livre você encontra por 15, 18, 20 reais, mais ou menos. Mas isso já é uma coisa assim, mais para quem já está um pouco mais evoluído. Você não precisa investir assim logo de cara. Então, existem outros materiais que você consegue reciclar também. E assim você não tem despesa nenhuma para começar a sua coleção. Agora, outros equipamentos, como iluminação artificial, ventiladores para o seu orquidário, para controlar o calor lá dentro do orquidário, isso aí também são equipamentos para mais adiante, para quem já está um passo mais à frente na sua coleção de orquídeas. Então, no início, você também não precisa se preocupar com isso. E também outros equipamentos assim mais evoluídos, por exemplo, a construção de um orquidário grande, com coberturas de plástico. Você tem as opções de fazer um orquidário de forma galvanizada ou com madeiras. Você usa telas de sombreamento para proteger as suas orquídeas, mas isso também já é um passo para quem já está mais avançado. No início, não tem necessidade disso. Se você tem um quintal onde tem algumas plantas arbóreas, por exemplo, árvores ou arbustos, você consegue ali organizar um espaço onde você consegue cultivar as suas primeiras orquídeas, controlando a umidade, controlando a temperatura e controlando a iluminação para aquelas orquídeas, sem gastar nada, a própria natureza já te dá. E dentro de casa, dentro do seu apartamento, mesma coisa. Você consegue ali naquele seu espaço também ajeitar o melhor espaço, o melhor local para a sua orquídea, conforme cada característica de cada espécie que você escolheu para você começar. Então, você não precisa, no começo, fazer um grande investimento de forma alguma. Aliás, você até mostrou como fazer zero investimento, né? Zero investimento. Ô, Rose, e uma dúvida que me ocorreu agora. Você disse que quando você
tem pessoas que, na sua família, né, que você gosta, e você já está com as suas orquídeas grandes, e você pode até dar mudas para elas começarem a coleção. Mas, supondo que eu não tenha ninguém na minha família que tenha orquídea para me dar uma orquídea, você sempre fala de exposições. Por acaso, nessas exposições, tem ali uma área que as pessoas eventualmente doem orquídeas, ou tem muda? Porque eu lembro, quando minha filha era pequena, tinha exposição de flor aqui na minha cidade, e eu levava ela, e a gente sempre ganhava, ou ganhava um pintinho, criava um pintinho no apartamento, ou ganhava flor, uma muda de árvore, uma mudinha de alguma árvore. Nas exposições de orquídeas, tem alguma coisa parecida? Assim, diretamente para o público em geral, chegar lá e ganhar umas mudas, eu nunca vi não, Hamilton, porque nas exposições, os colecionadores estão lá para, primeiro, mostrar as suas plantas valiosas, aquelas plantas mais raras, e de uma forma, assim, que eles conseguiram cultivar aquelas orquídeas de uma forma espetacular, então estão mostrando todo o potencial daquela planta. E também tem o setor de vendas, normalmente eles estão lá para comercializar as orquídeas. Mas, Hamilton, quem tem amigos está milionário, né? Quem tem amigos que já colecionam orquídeas, normalmente consegue ganhar as suas mudas. E existem também as associações de orquidófilos, né? Eu já participei aqui na minha região de associações de orquidófilos, e a gente faz muitas amizades com pessoas que cultivam orquídeas, que têm os mesmos gostos que a gente. E no começo, quando você não tem nenhuma, zero, a primeira coisa que uma pessoa que já tem bastante orquídea faz é incentivar a outra pessoa a começar também o cultivo de orquídeas, porque quem tem e é uma pessoa assim que gosta da planta e que gosta de disseminar o cultivo de orquídeas, a primeira intuição dela é dar uma mudinha para aquela pessoa que você percebeu que gosta e que está com vontade de começar a cultivar. Então, a gente tem que ter esse instinto, Hamilton, de ver as pessoas que gostam e que desejam começar a cultivar as suas orquídeas com prazer, com gosto, com satisfação, porque a planta, a orquídea, para a gente que coleciona orquídea, ela é um elemento vivo, assim, muito importante. Ela é como se fosse uma pessoa da família. Então, a gente escolhe quem a gente quer. Então, a gente observa, a pessoa gostou, a pessoa demonstrou interesse. Nosso primeiro instinto é dar muda para aquela pessoa, porque aquela pessoa vai começar, então, ganhando uma muda. Ela consegue ganhar através das amizades, Hamilton. Olha, verdade. Essa coisa que você falou aí da associação dos orquidófilos é muito legal mesmo, porque eu nunca participei de uma reunião dessa, mas eu imagino que as pessoas, quando alguém fala assim, quantas orquídeas você tem? Eu tenho, como você, eu tenho quase 3.000, eu tenho 500, aí alguém fala assim, eu não tenho nenhuma, aí todo mundo vai querer dar uma. Nossa, aí quando é uma reunião assim, que aparece uma pessoa que não tem nenhuma e ela está morrendo de vontade, nossa, imediatamente a gente já cede as mudinhas para ela começar, para ela sentir aquele gosto de começar a cultivar a sua orquídea com as suas próprias mãos, que esse é o nosso intuito aqui, incentivar as pessoas a começar a cultivar e ter as suas orquídeas lindas cultivadas pelas suas próprias mãos. Olha só, Hamilton, porque isso aí vai trazer inúmeros benefícios para a pessoa. As orquídeas, Hamilton, já salvaram muitas vidas, muitas pessoas depressivas e outros problemas de saúde, assim, graves mesmo, conseguiram se salvar, conseguiram sarar através do cultivo de orquídeas. Sem falar que
quando você ganha uma orquídea, você nunca mais vai esquecer daquela pessoa que te deu a orquídea. Então, ela é assim um lembrete, um presente assim que te remete a aquela lembrança daquele momento inesquecível. E essa troca assim de afetos, Hamilton, marca uma pessoa de uma forma boa, assim, que você não esquece mais. É como, por exemplo, quando nasce o seu primeiro filho, olha, é um dia inesquecível, não é mesmo? Porque a gente nunca mais esquece. Então, ganhar uma orquídea pela primeira vez também é um gesto inesquecível. E aquela pessoa vai ficar marcada para sempre. Verdade, verdade. Eu tenho alguns exemplos desses, de presentes assim simples, né, que você não, a pessoa às vezes até esquece, mas você que recebeu lembra para sempre daquilo, né? Sim, com certeza. É um presente inesquecível. E aí você está com aquela planta delicada e ao mesmo tempo forte, e aí você vai querer fazer o melhor para ela, ter as informações todas que você precisa, né? E Com hoje você certeza. trouxe uma, um conjunto de informações muito importante, porque a orquídea é super cara, das flores mais caras que tem, meu Deus do céu, vou ter que fazer um super investimento. Esse mostrou que não, que com investimento zero, né, lógico, investimento zero você vai ter que descobrir quem é que tem orquídea, você vai ter que descobrir onde é que tem uma reunião de orquidófilo, mas você também não pode querer que caia tudo do céu, né? Você vai lá, na Sim, reunião não participa. pode, a gente não pode querer que caia tudo do céu, e também aqui a gente orienta as pessoas a não sair achando orquídeas por aí na natureza. Por exemplo, a gente sabe que as orquídeas vieram da natureza, e quando algumas pessoas assim que querem uma orquídea tal, elas veem uma orquídea numa árvore, por exemplo, o primeiro instinto, o primeiro pensamento dela é ir lá e tirar um pedacinho daquela orquídea. Então, a gente orienta a não fazer isso. Se aquela orquídea está naquela árvore, ou alguém colocou ela lá, ou ela já é nativa ali. Então, deixe aquela orquídea lá na árvore. Não tem necessidade, hoje em dia, de ninguém vir tirar orquídeas das árvores. Aqui na minha região, Hamilton, eu já vi muito disso. A pessoa plantou a orquídea na árvore, seja na calçada da rua, da casa, e a orquídea não fica lá por muito tempo, porque pessoas passam e tiram. Eu acho que isso é um crime ambiental, seja aqui onde você mora, ou seja na floresta, não importa onde. Aqui, Hamilton, no Paraná, existe uma cidade mais aqui para o sul, que a cidade toda é enfeitada de orquídeas Nossa, pelas ruas, nas praças, nas árvores. A maioria das árvores daquela cidade tem orquídeas. Então, lá já é cultural, já está na mente da população de uma forma geral, na mente das crianças, já é ensinado nas escolas. Todo mundo que vive lá sabe, não tire muda das orquídeas das árvores, porque elas foram plantadas ali para embelezar as praças, para embelezar as ruas e mostrar para as pessoas o que a natureza é capaz de nos dar gratuitamente. Mas não foi assim gratuitamente do zero, porque alguém foi lá e colocou aquelas orquídeas lá nas árvores para beneficiar outras pessoas. Então, deixe lá. Então, a gente tem que sempre pregar isso. Não vamos sair achando orquídeas nas árvores, porque hoje em dia é barato a gente conseguir as primeiras mudas para a gente ter na nossa coleção. Não é assim tão difícil da gente ter um amigo que tem uma orquídea, ou fazer conhecimentos com outras pessoas que já tenham orquídeas. A gente consegue se aproximar de pessoas que têm orquídeas com o intuito de conseguir um presente, alguma coisa assim. Nesse sentido, se você não tiver, por exemplo, nenhuma condição financeira de ter a sua primeira orquídea. Então, não precisa sair achando por aí. enquanto você falava, eu procurei aqui, a cidade chama Maripá, né? Sim, uhum. Olha, ela é conhecida como a cidade das orquídeas. Sim, a cidade das orquídeas é maravilhosa. Então, todo mundo já tem essa cultura. As orquídeas estão na árvore, é para todo mundo, não é para a gente ir lá, pegar um pedacinho e levar para casa, principalmente para os turistas, né? Porque é uma cidade turística. Olha, que legal. Interessante, interessante.
Rose, nossa, hoje a aula foi muito legal também. Eu aprendi muita coisa diferente e você fechou com chave de ouro aí. Eu Muito aposto legal, Hamilton. E eu vou vai dar mais um aumentar. bônus aqui, só para fazer o fechamento aqui com chave de Ah, ouro, que a pessoa não precisa gastar nada. Então, quando a gente vai começar a coleção de orquídeas, a gente vai identificar a nossa primeira orquídea, seja que ela foi um presente ou que você adquiriu, não importa como. Então, você vai colocar o nome naquela sua orquídea, vai colocar as primeiras identificações naquela orquídea, a data que você ganhou, se ela estava com flor ou não, você vai anotar ali na etiqueta. E essa etiqueta, você não precisa comprar, você consegue você mesma preparar a sua etiqueta. Quem não tem em casa um pote de margarina, aqueles potes brancos? Quem não tem em casa um pote de sorvete, principalmente onde tem crianças, né? As crianças gostam de sorvete, a gente compra aqueles potes. São todos feitos de um material chamado PVC. E nesse material de PVC, a gente consegue escrever com lápis, com grafite. Então, no começo eu fiz muito disso, Hamilton. Eu reciclei bastante aqui, porque eu tinha as minhas plantinhas, não queria ficar investindo muito com acessórios, essas coisas, até eu aprender tudo, né? Aprender tudo que elas precisavam. Então, eu pegava uma tesoura, eu recortava esses potes, pegava uma ponta de uma faquinha, esquentava no fogo, fazia um furinho, pegava um amarril, desses amarrios que vêm em pacotinhos de biscoito, de ah, bolacha, que é um araminho encapado de plástico, e amarrava na etiqueta e amarrava lá no pezinho da minha orquídea, pronto, minha orquídea já estava identificada, totalmente gratuito, de forma gratuita, olha só. olha que legal, que legal. E eu aposto que depois dessa aula, o turismo na cidade de Maripá vai aumentar bastante. Tomara que sim, porque as orquídeas de lá são maravilhosas. Rose, muito obrigado pela aula de hoje. Sou eu Eu, quem agradeço essa oportunidade também de falar um pouquinho mais das orquídeas, Hamilton, e incentivar muitas pessoas a começar a ter as suas primeiras orquídeas na sua coleção, porque é um prazer assim muito grande a gente ter plantas na nossa coleção cuidadas por nós mesmos, que você vê anos após anos elas se desenvolvendo, crescendo. E quando você pega aquela sua primeira orquídea que você ganhou de uma pessoa especial que marcou a sua vida e ela floresceu com você pela primeira vez, não tem preço, não tem gratificação maior no mundo que aquele momento de você chegar, pegar aquelas flores e mostrar para aquela pessoa, olha, eu consegui fazer essa flor florir, muito obrigada. Hamilton, não tem dinheiro que pague essa emoção, olha só, então você estreita laços de amizade com pessoas que elas passam a fazer parte da sua vida, sabe? Você nunca mais esquece. E isso é muito gratificante mesmo. Então, é o que eu aconselho para as pessoas. Tenha esses momentos gratificantes que valem muito a pena. muito bom, muito bom, muito bom. Rose, muito obrigado. A gente se vê no nosso próximo encontro, que acontece. Toda terça e toda quinta, Milton, às 20 horas da noite. Então, eu espero você, espero os nossos convidados aqui também. E que todos deixem, assim, as suas perguntas para tirar as dúvidas. Anota aqui nos comentários e a gente volta com novos conteúdos só para complementar e para acrescentar sempre mais conhecimentos aqui para você no seu mundo das orquídeas. É isso, Rose. Obrigado, Rose. Um beijo. Obrigada, Milton. Um beijo.